Bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 do Banco BTG Pactual. Hoje conosco temos aqui Roberto Sallouti, Renato Com e Júlia Rocha. Gostaria de informar-lhes que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação do banco. Após as observações do Banco BTG Pactual, haverá uma sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Hoje temos um webcast com tradução simultânea através do site BTG www.btgpactual.com/ir na plataforma. Haverá um recurso de replay desta teleconferência a partir de hoje. Antes de prosseguir, gostaria de mencionar que esta teleconferência pode conter declarações prospectivas relacionadas às perspectivas de negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros. Estas são meras projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Banco BTG Pactual com relação ao futuro do negócio. Declarações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regulamentações governamentais e pressões competitivas, do desempenho da economia brasileira e do setor, entre outros fatores e riscos divulgados nos documentos de divulgação do BTG Pactual, arquivados pela CVM e, portanto, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Agora passo a palavra ao senhor Roberto Sallouti, que irá começar a apresentação. Por favor, senhor Sallouti, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco na nossa teleconferência de resultados. Vamos começar pelos destaques do trimestre no slide 3. Tivemos mais um trimestre recorde, com receita recorde, com 23,5 de ROAE, e melhor leverage operacional. Aqui, a parte de Wealth Management tem um recorde de resultados de captação, ultrapassando pela primeira vez 1 bi em receitas e 47 milhões em captação orgânica. O nosso Asset Management também registrou recorde de receitas e forte NNM com o aumento do ROE. Nós vamos continuar a expandir os nossos ativos. E assim, vamos continuar a acelerar o nosso negócio de asset management. Continuamos a expandir o nosso portfólio de crédito, com ótimos ratios de capital, e aqui nós nos beneficiamos, acho, dos novos produtos e segmentos nos quais entramos, um aumento da nossa participação de mercado. Então, nós temos forte crescimento, melhorando a qualidade do portfólio e também nos beneficiamos do nosso funding, em que vemos taxas de mercado sendo comprimidas e nós conseguimos mais do que compensar com a redução do nosso custo de financiamento. No quinto item, temos forte desempenho em vendas e trading, impulsionado pela contínua expansão das franquias de cliente, com um menor nível histórico de VAR, com uma alocação muito eficiente. E o maior impacto vem da expansão das franquias. E, por fim, no item 6, para suportar nosso crescimento, concluímos duas emissões bem-sucedidas, 2 bilhões de reais, emitidas em LF perpétuas, com um spread de aproximadamente 130 BPs, e aumentando o nosso capital, Tier 1 total. E também temos um título de dívida sênior em outubro de 24, no valor total de 500 milhões, a taxa fixa de 5,875% ao ano e com vencimento de 5 anos. Aqui temos as percepções fiduciárias, as percepções que os financeiros têm de nós são bastante satisfatórias, e é algo que nos ajuda.
Também é importante notarmos que, juntamente com as captações, nós temos a recompra de R$ 2 milhões que nós esperamos executar, dependendo das condições do mercado e da volatilidade nas próximas semanas. Passando agora à página 4, vamos falar sobre os destaques do terceiro TRI. Temos receitas totais de R$ 6,4 bilhões, um crescimento de 14% ano a ano. Nós temos um lucro líquido de 3,2, 17% de crescimento ano a ano, refletindo a alavancagem e, novamente, o ROAE ajustada de 23,5%. No slide 5, nós temos o Net New Money, 78 bilhões em captações, temos na parte da unidade de Wealth Management, temos um crescimento de 29%, totalizando 857 bilhões no terceiro TRI de 24, e o Assets Under Management cresceu 20% ano a ano, totalizando 970 bilhões de reais. Agora, em termos de unsecured funding, um crescimento de 33% ano a ano, chegando a 256 bilhões de reais no terceiro TRI. O nosso portfólio de crédito cresceu 31% ano a ano, atingindo 210 bilhões de reais, e com 26 bilhões no segmento de PME, e nós estamos nos beneficiando da nossa entrada de novos produtos em novos segmentos, diversificação geográfica. Estamos muito satisfeitos com esse crescimento. E, por fim, encerramos o trimestre com o índice de Basileia em 16,4%, e um patrimônio líquido de 56 bilhões de reais. Na página 7, nós temos a nossa apresentação tradicional dos nossos slides com os nossos nós temos receitas de 6,444 bilhões, um lucro líquido ajustado de 3,207 milhões de reais. Aqui, temos uma redução de trimestre após trimestre em termos do capital ratio de 16,4 e um patrimônio líquido também, e um VaR numa baixa de 0,16. Agora vamos falar sobre os resultados dos primeiros 9 meses do ano. Temos aqui receitas totais de 18,3, lucro líquido ajustado de 9,3, o patrimônio líquido de 56,2, e temos um patrimônio de acionista de 7,3 no TRI. Então, os ganhos menos os dividendos. E para este período, temos um VaR médio de 0,23% do patrimônio líquido médio. Na próxima página, temos o breakdown da receita por negócio. Aqui nós vemos, é bastante interessante. A primeira coisa que chama atenção aqui é o Corporate Lending e o Business Banking, que é a unidade de negócios com maior receita nos últimos 12 meses, com um crescimento de 55%. É claro que isto é um impacto de um efeito único das americanas que nós tivemos, e acho que no futuro nós teremos uma visão melhor do negócio, mas aqui o Investment Banking cresceu 25%, um crescimento muito forte de 26% em Asset Management, e também ficamos com uma estabilidade de 4% em Sales and Trading. Nós tivemos um negócio muito equilibrado em Wealth Management, Investment Banking, e é isso exatamente o que estamos apresentando. E as receitas, tendências recentes, e em termos de gestão, provavelmente irão continuar no futuro. Agora vou passar para o Renato para falar sobre mais detalhes do negócio. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Então, agora passando para cada linha de negócio específica, na página 11, falando
sobre investment banking, com receitas de 380 milhões de reais, que é uma queda de 32% em comparação com o TRI passado, que foi muito forte, que foi o segundo melhor TRI em DCM. Com o spread continuou a se reduzir, considerando o número de transações, considerando que no quarto tri nós estamos vendo algumas melhorias na área de DCM. Também temos sólida contribuição das atividades de M&A e nós esperamos que isso continuará a dar uma boa contribuição para a nossa receita de investment banking e continuaremos a desenvolver nosso pipeline de transações. E as receitas de 9 meses de 2024 subiram 38% quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, devido à forte contribuição de DCM e o sólido pipeline de M&A. Agora, vendo o corporate lending e o business banking, nós tivemos mais um tri de ganho de participação do mercado, de resultados bons, com receitas chegando a 1,7 bi, que é um aumento de 12% no trimestre e um aumento de 30% comparado ao terceiro tri do ano passado. O portfólio de crédito cresceu 8% no trimestre e 31% quando comparamos com o terceiro tri de 2023, chegando ao valor total de 210 milhões de reais, e com o portfólio de PME crescendo e aumentando 9,5% durante o tri, 45% quando comparamos com o terceiro tri de 23, e chegando a um valor total de 25,6 milhões de reais. O nosso crescimento vem de uma combinação de ganho de market share nos diversos segmentos e geografias, para quais expandimos com novos setores também, enquanto mantemos spreads estáveis e baixos níveis de inadimplência. Agora, passando aos nossos negócios de sales and trading, nós podemos ver aqui um forte desempenho, principalmente por atividades de clientes, como o Roberto já disse. Também vemos que o nosso VaR está no mais baixo nível histórico. Então, aqui nós vemos um aumento de 20,5% acima do segundo TRI 24, suportado pela expansão de franquias de clientes. Como eu disse, o VaR está numa baixa histórica, caindo para 0,6 pontos base, atingindo seu menor patamar histórico. Como consequências dos desempenhos dos mercados nacional e internacional. Aqui temos uma estabilidade de 23% no componente de risco do mercado de RWA. Agora, em termos de gestão de ativos, nós temos um forte crescimento de receita recorde de ativos sob administração e também uma geração de receita recorde. A receita de 606 bilhões de reais, que é um aumento de 11% comparado ao TRI anterior e 30% comparado ao terceiro TRI de 2023. Nós continuamos a crescer com as expansões de AUM e AUA, totalizando 970 bilhões de reais, com um aumento de 5,4%, e também quando comparamos ao terceiro TRI de 2023, nós notamos que a AUM e a AUA cresceram 20% durante o ano. O novo dinheiro, as captações vieram de 30,6 bilhões de reais, considerando nossas estratégias e também o nosso negócio de fund services e nossos fundos de renda fixa, que nós atraímos captações significativas. Agora, passando a nossa wealth management e personal banking, na slide 15, nós temos resultados também notáveis, receitas recordes e também captações recordes. Aqui, nós crescemos 8,5%
5% em receitas, atingindo 1 bilhão,007 reais, com captações fortes de 47,3 bilhões no trimestre, o melhor nível de captação orgânica que já tivemos. Também, como disse anteriormente, tivemos um recorde na área, continuamos ganhando market share em ambos os segmentos de private, varejo e alta renda, com contribuições significativas. E também no nosso segmento de varejo de alta renda, continuamos com as captações e ganhamos participação de mercado em todos os segmentos. Nos últimos 12 meses, nós captamos 145 bilhões de reais em new money, eh, e também em termos de WM, nós tivemos 857 bilhões ao final do terceiro TRI de 24. Também nós fomos eleitos o melhor private bank na América Latina e também o Best Private Bank for Succession Planning na América Latina pelo The Banker. Agora, vendo nossas participações, nós temos a contribuição de 68 bilhões de reais da Tu Seguros. Também tivemos 13 milhões de reais de contribuição do EFG como resultado da equivalência patrimonial e com a maior consistência do negócio. Também temos três componentes. Nós temos 161 do Banco Pan em termos de equivalência patrimonial. Depois nós temos, além disso, 85 milhões de reais do Banco Pan em o acumulado do portfólio adquiridos nos trimestres anteriores e também temos 109 milhões de reais a menos de efeitos contábeis da compra do portfólio do BPAN no terceiro TRI de 24. Então, tivemos uma contribuição total de 217 em receitas totais de nossas participações em várias linhas de negócio. Agora, na página 18, nós vemos despesas e principais indicadores. Vocês podem ver que continuamos a melhorar nossas métricas de eficiência, assim como nossa receita continua crescendo. Aqui, despesas operacionais totais aumentaram 5,5 no TRI e a maior parte do crescimento veio da maior provisão de bônus, obviamente devido a melhor resultado de receita. E também em termos de custos administrativos, nós temos 2% e 5%, respectivamente. Como a Roberta mencionou, a nosso índice de eficiência ajustado caiu 36,4% abaixo da nossa média histórica, mesmo com um leve aumento no índice de remuneração. Agora, passando à página 20, podemos notar que o total de ativos chegou a 611 milhões de reais. O nosso caixa e equivalentes de caixa expandiram 17% no TRI, totalizando 88 bilhões de reais, e o nosso LCR encerrou o TRI a 196%. Nosso índice de cobertura confortável em 163%, à medida que nossa base de funding continua a crescer mais do que nossa carteira de crédito on balance. E o nosso portfólio de corporate lending e PME representa 3,7% PL, o que é satisfatório comparado ao TRI anterior. Agora, passando na página 21, nós notamos que a nossa base de unsecured funding continua com forte expansão. No último TRI, atingimos 256 bilhões de reais, que é um grande aumento percentual em comparação com o TRI anterior e 30% comparado ao mesmo TRI no ano anterior. Então, nós temos um aumento de 29% em termos de participação e também conseguimos concluir duas emissões bem-sucedidas de 8,5 bilhões em CDCAs de 10 anos, com spread de cerca de 60 BPs. Também nós emitimos 2 bilhões em LF perpétuo com aproximadamente 130 BPs de spread, e ambas as transações foram executadas com taxas muito
favoráveis, com bom impacto no quarto TRI de 2024, com um vencimento em 5 anos. E então, nós continuamos a melhorar significativamente a nossa base de unsecured funding e, ao mesmo tempo, nós estamos expandindo a duração média do nosso unsecured funding. Agora, passando à página 22, nós temos nosso índice de Basileia. Vocês podem notar que o nosso índice de Basileia aumentou para 16,4%, impactado principalmente pela emissão da nota de 2 bilhões de LF perpétuos, que adicionaram 0,5 em adicional de capital principal. Nós temos, como eu disse anteriormente, o nosso VAR num recorde histórico de baixa. Apesar de todos os desafios nesse cenário macroeconômico muito desafiador. Encerramos agora com esses ótimos resultados em Wealth Management, Asset Management, Corporate Lending, em todos tivemos um desempenho muito satisfatório em todas essas linhas. Obrigada. Agora estamos abertos a perguntas e respostas de investidores e analistas. Se você tiver uma pergunta, clique em levantar a mão. Se em qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em baixar a mão. As perguntas serão respondidas na ordem que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Tiago Batista, do UBS. Por favor, Tiago. Olá, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Tenho duas dúvidas. A primeira, gostaria de confirmar com vocês o impacto da Americanas. Eu acho que o impacto da Americanas não teve nenhum impacto no resultado final, mas você tem algo a dizer sobre o impacto da resolução 4966, principalmente com o BPAN no capital do BTG? Quanto e se essas quatro linhas irão impactar o capital? Roberto, por favor. Oi, Tiago, obrigada pela pergunta. Primeiro, com relação a Americanas, não teve nenhum impacto significativo dessa transação. Nós havíamos provisionado e temos provisões adequadas para este efeito, e o plano foi executado pelos credores e a transação foi liquidada sem nenhum impacto significativo no nosso resultado. Agora, a resolução 4966, como os resultados do Banco Pan, nós ainda estamos finalizando todas as avaliações. Nós esperamos que o Banco Pan terá um impacto total de 1 bi de reais. E isso deve-se, esse será o impacto para o BTG. E também é importante mencionarmos que no BTG não haverá nenhum impacto com a implementação da resolução 4966. A próxima pergunta vem de Eric Ido, do Bradesco BBI. Por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, Salute, Renato, Júlia, muitíssimo obrigado por aceitarem minha pergunta. Primeiro, se olharmos a baixa histórica do VAR de 0,16%, eu só queria entender se tem algum impacto não recorrente nesse TRI, talvez, de trading. E eu queria saber quanto que a usina, qual é o impacto da usina vendida para a Eneva.
E a segunda pergunta é um follow-up da Americana. Se olharmos o balanço em termos de provisão de despesas, houve uma reversão no TRI, então vocês passaram de 800 para 1 bi, e no terceiro TRI foi mais ou menos 50 milhões. Então, eu queria que vocês derem mais detalhes de quais foram os principais fatores. Muito obrigada. Obrigada, Eric. Com relação à pergunta sobre sales and trading, não tem nenhum fator não recorrente, todos os resultados são resultados recorrentes. E com relação à segunda parte da mesma pergunta, a transação Eneva, a Eneva foi liquidada em outubro, então os impactos dessa transação específica serão registradas no quarto TRI. É claro que tem um impacto normal da usina térmica, mas é semelhante ao que a gente já registrou nos TRIs anteriores. Com relação à segunda pergunta, não sei se eu entendi muito bem, com relação à reversão das provisões. Posso fazer a pergunta, Salute? Sim, por favor. Bom, a pergunta, se a gente olhar o balanço de provisões, eu acho que na nota 10C, aparentemente, há menores provisões no TRI, era em 801 bilhão no primeiro e segundo TRI, no primeiro semestre, e no terceiro TRI. E no terceiro TRI, as provisões são de apenas 50 milhões, que houve uma reversão das provisões. Queria confirmar se isso tem a ver com Americanas. Eu acho que o principal impacto aqui é a reversão das provisões com relação à americana. Sim, claro. Essa é a principal diferença que a gente tinha no primeiro semestre e agora no terceiro TRI a gente reverteu essa provisão. Essa é a principal diferença. Tá bom, muito obrigada. A próxima pergunta vem de Tito Labarta, do Goldman Sachs. Por favor, Tito, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos, muito obrigada pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Então, primeiro, com Sales and Trading, tem fortes resultados ali, mas eu gostaria de saber da sustentabilidade desses resultados pensando no futuro. Eles vão mudar de nível, dar algum outro novo nível que devemos considerar, pensando no futuro. E a segunda pergunta é sobre Investment Banking. Temos resultados um pouco mais fracos. Como que vai ser o futuro, o que vai continuar a motivar, são M&A, como é que vai ser? Então, eu queria pensar como vocês estão vendo o investment banking no futuro. De novo, apesar de, de a coisa estar muito mais estável considerando as franquias, ainda há um certo risco de mercado. Nós podemos um VaR menor ou maior, mas é importante ver que as posições no VaR sempre há uma correlação com o VaR, mas também há uma correlação se você tem a visão certa. Então, eu acho que o melhor modo de analisarmos isso é vermos uma média móvel dos 4 últimos TRIs. É mais ou menos isso que vamos ver. Nós estamos bem tranquilos que a cada TRI nós vamos crescer o tamanho do nosso negócio, nós vamos aumentar depois de TRI, o nosso negócio de franquias. E nós esperamos um crescimento, mas é claro que isso depende da atividade de mercado. E como você sabe, principalmente no Brasil, o mercado está muito difícil
e está difícil ganhar participação de mercado, porque o mercado não está crescendo. E isso é bastante difícil, mas estamos tranquilos ainda que continuaremos a ver crescimento, quando, como eu mostrei na primeira parte da apresentação. Nós temos os últimos TRI. Hã, e à medida que nós aumentamos nosso, negócio de franquias, nós temos as medidas, macro que irão melhorar o mercado, e à medida que nós expressamos nosso posicionamento de mercado, nós vemos este crescimento. Também com relação ao investment banking, você está certo, você vê que o DCM e M&A que, ajudaram, nós estamos felizes com o pipeline que nós vemos para o quarto tri e para 2025 também. Então, só um follow-up rapidinho, na parte de sales and trending, a OEM está crescendo e vai continuar a crescer, que vai ser o que vai, levar ao crescimento nessa área e vai continuar esse crescimento ao longo do tempo. E só aqui também com relação ao investment banking, parece que neste tri foi mais fraco do que o esperado. Você acha que é um novo nível, alguma coisa nesse tri, dá para reverter para o próximo tri? É só a sazonalidade regular, do nosso negócio. Nós achamos que provavelmente se utilizarmos a média dos 4 últimos tri, é um bom indicador. Com relação a sales and trading, é bom dizer que não é só o crescimento, do, AUM e do AUA. Por exemplo, nós temos aquisições, e com as aquisições, agora nós temos, um novo setor corporativo com clientes importantes, com mais transações cambiais. Na verdade, na parte de sales e trading, o nosso crescimento não é só isso que é importante, mas também o crescimento do mercado. Então, é uma combinação de, por exemplo, e você está certo, quando a gente aumenta a gestão de riqueza ou wealth management, nós temos também papéis privados, é uma combinação de tudo. Muitíssimo obrigada pela resposta. A próxima pergunta vem de Daniel Vaz, do Banco Safra. Obrigado. Por favor, Daniel. Oi, Roberto, Renato, Júlia, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira tem a ver as captações no Wealth and Management. Então, nós vemos aqui. Vocês podem comentar, além disso, os 20 bilhões que nós vemos na Wealth Under Management. Isso é um driver para o aumento nessa linha? E além do Banco Pan, vocês disseram que a resolução 4966 não tem nenhum impacto no BTG. Vocês podem comentar? É porque vocês já estavam utilizando esse método de provisão? Ou qual outro motivo, considerando cartas de crédito e securities? Com relação às captações, que nós temos do CDCA, mas não é muito aqui. Se vocês notarem o que a gente vem fazendo recentemente, são 11 pontos e cerca de 30 bilhões de captações consistentes, tri depois de tri. Então, às vezes é 32, 33, às vezes um pouquinho menor, dá uma variada. Então, cerca de 30 bilhões, eu acho que é um número bastante consistente no primeiro tri deste ano. O número foi maior, foi 43 bilhões, mas foi a aquisição da Orama. Então, eu não acho que podemos relacionar isso especificamente a uma coisa ou outra. Eu acho que a gente é bastante consistente em trazer o new money por bastante tempo.
Então, considerando nossos principais segmentos de atuação e a nossa equipe, o nosso trabalho em equipe, é claro que a gente consegue fazer captações diárias. Agora, com relação à resolução 4966, nós já utilizamos esse tipo de metodologia, que estabelece e que tem a transação e as expectativas e o que nós precisamos fazer durante ah, a, a validade. É claro que a nossa carteira tem principalmente grandes corporações, mas nenhum grande impacto está relacionado ao consumidor, é que tem mais impacto, principalmente a parte unsecured. E é por isso que nós vimos isso, que aconteceu com a implementação do 4966. Se eu puder seguir a reversão de provisões das americanas, eh, e qual o impacto no seu resultado gerencial? Então, vocês têm os efeitos líquidos no ah, resultado e em termos de corporate lending, qual é o impacto? Vocês vão compensar? Como é que é isso? Ou tem mais receitas vindo aí? Bom, não tem nenhum impacto no resultado. Nós fizemos a reversão considerando que nós tínhamos as provisões num valor semelhante ao que recebemos. Então, impacto zero sobre nosso resultado. Muito obrigada e parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo do Schroden, do Citi. Por favor, Gustavo, pode fazer sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Obrigada por ouvir minha pergunta. Eu tenho só uma pergunta. O negócio de energia tornou-se mais relevante no banco. Gostaria de discutir o impacto na alocação de capital e no negócio minoritário. Se vocês estão pensando em passar o negócio de energia para holding com maior participação e mudar, talvez, colocar junto com o seu core business. Eu não estou dizendo que o negócio não seja bom, só estou perguntando se convém manter isso a nível do banco, não deveria ser mais uma parceria, considerando o tamanho do banco e os seus negócios. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, temos Sales and Trading juntos, que está muito ligado ao banco e é muito importante. Mesmo de começarmos o negócio, nós vimos que várias pessoas na concorrência também começaram a área de Sales and Trading. Então, a gente quer continuar crescendo, o mercado continua se desenvolvendo e agora temos o crescimento do Mercado Livre. Então, nós estamos muito satisfeitos com esse negócio. Acho que a sua pergunta tem mais a ver da posição da Eneva especificamente e da tese semelhante das usinas térmicas. O que nós fizemos nessa transação é que nós tivemos o aumento de capital da Eneva, que não foi seguido pelo banco. Nós você viu a usina térmica. E com isso, como sempre dizemos, nós temos ativos claros, e temos, então, a planta térmica e a Eneva. O que nós dizemos para investidores é que não faz sentido para nós comprarmos a Eneva com a holding e vendemos no banco. Isso não faz sentido, seria complicado explicar, mas isso haveria aí um conflito de interesses. Nós são bons ativos, achamos, um ativo líquido, é uma companhia listada e nós esperamos gradualmente reduzirmos a nossa posição e não aumentar nossa posição. Então, nós temos a usina térmica
porque é uma ação líquida e ao longo do tempo nós esperamos executar no mercado e nós achamos que nós temos que ser muito cuidadosos com qualquer transação entre a holding e o banco, porque isso pode sempre levantar dúvidas e a gente quer garantir que a gente não cause nada, que possa causar apreensão nos nossos investidores. Muito obrigado. A próxima pergunta, vem, de Renato Meloni, do Autônomos. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, por, receberem minha pergunta. O seu rendimento líquido aumentou no TRI e estou tentando pensar se isso é algo sustentável. Qual é a sua expectativa aqui no futuro, principalmente considerando o ciclo, no Brasil, das taxas e da compressão. E tem uma segunda pergunta com relação ao wealth management, que houve uma expansão pela primeira vez nos últimos TRI. Essa é uma tendência? Deve ser um mix de produtos? Quais são as expectativas nessa área? Muito obrigada. Sim, nós achamos que esse nível de spread é sustentável no futuro, mas isso é uma consequência da forte redução que nós tivemos no nosso custo de funding e da nossa penetração em novos segmentos e produtos com spreads maiores. Tradicionalmente, 5, 6, 7 anos atrás, nós estávamos apenas com high grade, large corporate, agora temos corporate, small, PME. Nós diversificamos muito mais. Então, temos uma combinação de tudo, e tudo isso junto com a redução dos custos de funding nos permite ter os spreads que nós achamos que são sustentáveis. Na parte de asset management e no retorno sobre ativos, é isso que você disse. Esse ano nós vemos um crescimento mais forte no negócio de gestão de ativos, com fundos de crédito, fundos líquidos, e também o negócio de AUA, que tem um ROAE menor. E isso explica esse aumento no retorno sobre ativo. Obrigada. A próxima pergunta vem de Antônio Ruete, do Bank of America. Por favor, Antônio. Oi, Salute, muito obrigada pela pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. Então, com o NNM, vocês podem dar mais detalhes sobre o NNM nesse TRI e o que vocês perceberam em termos de captações, de entradas e saídas brutas também. E também com o BEPAM, como vocês veem as perspectivas do portfólio no futuro. Vocês acham que isso vai aumentar ou diminuir nos próximos TRI? É isso. Obrigada. Então, Antônio, com relação ao new money, as captações de entradas e saídas, e a gestão de ativos, eu acho que aqui, principalmente na parte no negócio de administração de ativos, nós vemos muitas entradas e saídas, e nós ganhamos novos mandatos. Então, não há nada ali que vale a pena comentar. Agora, sobre as aquisições do portfólio do Banco Pan, eh, nós achamos que em 2025 isso vai cair, e em 2024 já foi menor que 23, e em 25 a gente espera que seja menor do que em 24. Se eu puder complementar a pergunta, como vocês veem a estratégia do Banco Pan como uma empresa fechada? Como é que isso contribui para as suas franquias? E como vocês veem as possibilidades considerando os níveis atuais?
Olha, não há nada acontecendo demais aí, nessa área no momento. É claro que sempre é uma opção, nós notamos que sempre haverá um ganho de alavancagem operacional, mas isso é algo que tem que acontecer no momento correto e do modo correto. Hã, nós provavelmente teremos ganhos em custo, principalmente relacionado a empresas, listadas, e nós teremos alguma certa simplificação, mas novamente, isso é algo que não estamos considerando no momento, isso pode sim acontecer, mas acho que vai depender dos preços de mercado, principalmente dos minoritários, e deles mudarem, a sua participação no Banco Pan para o BTG. Obrigado. A próxima pergunta vem de Jorge Cury, do Morgan Stanley. Por favor, Jorge. Olá a todos, bom dia. Obrigado por me permitirem fazer a pergunta. Gostaria de perguntar sobre a sua visão preliminar de 2025. Da última vez que nós falamos no segundo TRI, na teleconferência, o cenário era bastante diferente na época, em termos das expectativas para o próximo ano. Vocês podem contar para a gente o que esperam para o próximo ano e nas macro variáveis, e também com relação a este ano, as taxas caíram em relação ao ano passado, e vocês cresceram mais ou menos 15%, o resultado 30%, 20% pela primeira vez. Então, foi um ano muito bom para vocês. E à medida que a gente avança no futuro, nos próximos 12 meses, eu imagino que nós veremos taxas não na média de 2023. Exatamente. Mas como vocês estão pensando o negócio de vocês no ano que vem, quais as diferenças e o que isso significa em termos de receita, em relação aos fortíssimos números que vocês conseguiram, nos últimos, nesse ano até o momento? Eu acho que o cenário que você descreve tem a ver com o mercado. Se olharmos a tendência, da curva no futuro, tem a ver com as expectativas que já estão afetando os mercados. No total, para ser totalmente honesto, acho que teremos um cenário bastante semelhante em relação ao que tivemos, no segundo TRI, com a tendência do mercado indo em direção à expectativa que nós estamos vendo agora. Então, no terceiro TRI, isso aconteceu, e no terceiro TRI, nós estamos nessas expectativas em termos de câmbio e aumento. Como você deve se lembrar, nós também gostamos da combinação dos nossos negócios, porque se aumenta a taxa de juros, a gente tem influência no capital e às vezes dificulta algumas das nossas franquias ao mesmo tempo. Mas, como acho que já disse anteriormente, nós achamos que mesmo no cenário que você descreveu para 2025, nós achamos que podemos continuar a ver alguma expansão, do ROAE. Quando se fizer o ajuste fiscal que o Brasil, precisa, eu acho que isso vai beneficiar muito o nosso negócio, mas no cenário atual que você descreveu, hã, nós, nos beneficiamos da alavancagem operacional que temos e também das maiores taxas de juros, e do juros sobre o capital, e assim a gente tem, uma leve expansão dos nossos retornos. Obrigada. A próxima pergunta vem do Rafael Nobre, do XP. Por favor, Rafael, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. É rapidinho aqui. Ultimamente, nós vemos um aumento de falências em PME. O que
vocês esperam no futuro? E se como vocês veem também, o crescimento da carteira no futuro? Obrigada, Rafael. Como você sabe, o nosso PME atual é com clientes de baixíssimo risco, cadeia de abastecimento, finanças, cartões de crédito, agricultura, pouco também, que é lastreado em terra. Nós não temos uma exposição clara e limpa ao PME, porque nós não achamos que temos confiança suficiente na modelagem, e no histórico de transação dos clientes conosco. Eu acho que vai chegar um momento em que vamos superar isso, mas nós não estamos nos beneficiando ainda desse segmento de produtos neste momento, mas ao mesmo tempo nós também não estamos lidando com os desafios que você, está falando, com o aumento de inadimplência e, falências. Eu acho que, na verdade, isso reflete a nossa carteira como um todo. Nós continuamos operando, com uma abordagem com base alfa, nós temos várias empresas e assim conseguimos navegar diferentes ciclos em diferentes situações com bastante tranquilidade. Estamos bastante contentes com a qualidade do nosso portfólio, que é alta, e também garantimos que estamos fazendo a modelagem e levando em consideração o macroambiente desafiador que temos no momento. Está claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc. Por favor. Obrigado pela pergunta, parabéns pelos resultados do TRI. Quero ver a parte, de lending, corporate lending. Então, vocês podem explicar, os componentes, quanto que era de cartão de crédito, quanto que vem de cada linha. E também, vários, atores no mercado, no setor corporate, eh, dizem que está difícil e parece que vocês estão bem, com ótimas oportunidades. Vocês podem explicar como estão jogando com isso em termos de mix, duração, clientes? Essa é a primeira pergunta, então quero ver quais são os motores desse crescimento. E a segunda pergunta é um segmento, do WUA e o crescimento do mercado que cresceu junto com a WUA, mas ele cresceu cerca de 10 bi, em nova linha de DRC, e essa seria a segunda pergunta. Obrigado, Leduc. Bom, com corporate lending, concordo com o que você disse, que é um mercado de high grade que compete aqui. Então, o crescimento que nós vemos no high grade corporate é bastante tímido, mas como eu disse anteriormente, nós nos beneficiamos da nossa penetração em novos segmentos, corporativo, médio, PME, aquisições, nos beneficiando da nossa presença em outras empresas latino-americanas e também, do custo de funding que nós temos. Concordo inteiramente com a sua visão do mercado, sim. Nós sabemos do que está acontecendo com relação aos fundos de crédito, os mercados públicos com, crédito high grade está, com bastante dificuldade, mas como temos diferentes geografias, segmentos e produtos nos quais entramos nos últimos anos e por isso nós pudemos atenuar esses efeitos. Oi, Pedro. O WA muda, então, hã, apesar do nosso RWA, em termos, de risco de mercado, já existe e agora está em termos, do risco do mercado do AWA. Muitíssimo obrigado, parabéns. E também tem a liquidação das transações, que foi no 1º de outubro, então não teve impacto no terceiro tri.
Obrigada. Chegamos ao final da nossa sessão de perguntas e respostas. Vou devolver a palavra ao senhor Roberto Salute para suas observações finais. Roberto, por favor. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua participação na nossa teleconferência. Espero estar com vocês novamente no início do ano que vem, quando vamos anunciar os resultados do ano e do quarto tri. Muitíssimo obrigado por sua participação e parceria. Tenha um bom dia. Aqui encerramos a nossa apresentação. Vamos nos desconectar e desejamos a todos um ótimo dia.